nós somos do segundo ano da Herente e nesse vídeo vamos apresentar a entrevista completa com a nutricionista Juliene. Entrevista essa que serviu de base para o cumprimento do segundo desafio do TVC 2021, que se trata sobre o combate à fome em nosso país e região. Meu nome é Juliene, eu sou nutricionista há 11 anos. Atualmente eu atuo na empresa NutriHouse, que terceiriza a alimentação para as escolas da rede estadual. Qual a importância de se alimentar bem fazendo 3 refeições diárias? Então, as 3 refeições diárias é as refeições mais importantes, certo? Os lanches, eles são complementares, mas as 3 refeições diárias é importante porque compõem todos os nutrientes essenciais para o nosso organismo, para a ação do nosso organismo, certo? Então é interessante que não falte nenhuma das 3 refeições no dia de uma pessoa. Milhões de pessoas passam fome no Brasil. Isso acontece porque o país produz pouco alimento? Não, o país ele produz muito alimento. Isso acontece em relação à desigualdade social, né? A gente vê que muita gente que passa fome é relativo devido à falta de emprego, saneamento básico entra também, a questão de moradia, tudo isso é um conjunto para que as pessoas venham passar fome. Mas o Brasil ele produz bastante alimento. Quais os principais motivos que colaboram para a problemática da fome em nosso país? Vem a questão da resposta anterior. A problemática da fome do nosso país é a desigualdade social, é a falta de emprego, a falta da ampliação na educação, porque o país da gente ele tem vários recursos, vários programas que é relacionado à fome no Brasil. Eu digo por experiência própria, porque eu já trabalhei em vários programas, certo? Só que hoje em dia, os programas eles não são bem administrados, então falta a questão de administração aí e essa questão da desigualdade realmente social e da falta de emprego. Mas nosso Brasil ele é muito produtivo, então se fosse focado mais nisso, com certeza muita gente não passava fome. Já que afeta diretamente a vida das pessoas, a fome acentua a pobreza? Sim, com certeza. Porque quem é rico não passa fome, né? Você vê que realmente quem passa fome, a fome ela tinha até, assim, em estudos, há um tempo atrás, tinha até amenizado no país. Hoje está voltando novamente também em relação à questão da pandemia. Mas lugares com falta de recurso, o máximo assim, os lugares onde a pobreza é maior no Brasil, então apresenta mais a fome. Quais os danos que a fome causa no organismo? Muitos. Assim, o nosso organismo, ele toda a ação toda a ação dos órgãos do nosso organismo, ele depende muito de nutrientes, certo? Vocês que estudam já devem ter visto em biologia a questão dos nutrientes, carboidrato, proteína, vitaminas e minerais. Então tudo isso é um conjunto para que o nosso organismo ele desenvolva ações dele. Então a falta de alguns nutrientes não é que seja assim, um nutriente só vai afetar e vai vir uma doença para você, não é assim. Mas com o tempo, a falta de determinados nutrientes afeta o nosso organismo e vem a desenvolver algum tipo de doença. Vou dar um exemplo. Muita gente sofre com anemia, certo? Então, a anemia é a deficiência de um nutriente, é a deficiência do ferro. Então, assim, com o tempo, a deficiência se você não ingerir esse determinado nutriente, tanto como suplementação, como alimento, mais na frente você vai vir ter um problema com anemia e outras doenças relacionadas ao sangue, entendeu? Então, assim, alguns nutrientes, depois de um tempo, a falta dele no nosso organismo vai desenvolver alguns tipos de doenças. É possível combater a problemática da fome com ações cotidianas? Quais são as ações que podem ser tomadas? É possível. A questão da gente se envolver em algum projeto, certo, social que ajude, não vai combater, não vai diminuir a fome, né? Mas vai ajudar, vai aliviar. E como eu falei, o Brasil ele tem vários programas governamentais, certo, que ajudam nessa questão de combater a fome, que dá para amenizar. Então, assim, se a gente tiver na cidade da gente um projeto, um programa
que de cesta básica, ou sopão, ou leite, isso já vai ajudar bastante se a gente se envolver nisso e ajudar, entendeu? Mas não vai acabar com a fome, né? Porque realmente é difícil. Evitar o desperdício de alimento ajuda a combater a fome? Se sim, como? Bastante, porque assim, existe o desperdício e existe assim, a reaproveitação daquele desperdício, certo? Existem vários alimentos, um exemplo é a cenoura, a gente pode reaproveitar a casca da cenoura para fazer algum tipo de para fazer farinha, para fazer bolo, entendeu? Então assim, a laranja, então existem vários alimentos que podem ser reaproveitados. Então muita gente não foca nisso, principalmente as donas de casa. Mas se deixasse um recipiente que ajudasse, tipo, todo o resto da produção que você está fazendo, casca, tal, de alimento para aquele recipiente, você pode aproveitar bastante e ajudar, assim, fazer alguma coisa para poder levar para um projeto e ajudar nesse projeto, entendeu? Então, vários alimentos, ele pode ser reaproveitável. E também a gente diminuir a questão de desperdiçar, né? Porque isso vai da consciência da gente. A gente está desperdiçando comida e vendo que muita gente está passando fome. Então, aquele pouquinho que a gente desperdiçou, talvez seria um muitão para alguém que está passando fome. Então, é mais a consciência, é você botar a cabeça assim pra pensar, poxa, todo dia eu deixo esse resto de comida, porque eu não posso colocar menos, tá entendendo? Aí, então, assim, essas ações assim ajudam a gente a aliviar um pouco a dor do próximo. Ações governamentais, como por exemplo, distribuição de cestas básicas ou programas sociais, ajudam a combater a fome? Alivia bastante, porque realmente combater a fome é muito complicado. A questão vem de cima, assim. Hoje, algum projeto social pode lhe ajudar hoje, no dia de hoje, a combater a fome naquele dia. Tomar uma sopa, a cesta básica, tá entendendo? Mas amanhã e depois, talvez aquele projeto já não vai poder me ajudar. E aquela pessoa está desempregada, a família toda está desempregada. Então, assim, talvez o quantitativo que aquela ação me dê alivie dentro da minha casa, mas não vai combater a minha fome, porque realmente é a questão da questão social e de falta de emprego, né? É possível erradicar a fome em nosso país? Se sim, qual o caminho a se tomar? Se administrar melhor os programas sociais que o país tem para combater a fome, entendeu? Então tem vários programas sociais, e se ele for levado mais a sério, certo? Com menos corrupção, menos coisas aí que a gente vê, ajudaria bastante. Suplementos alimentares são benéficos? Podem substituir refeições? São benéficos, sim, e alguns podem substituir, dependendo da situação, certo? Eu digo assim, existe, por exemplo, como eu dei o exemplo da anemia, existe um programa do governo que ele dá a suplementação, certo? De ferro. Mas só aquela suplementação não vai ser suficiente para aquele paciente, certo? Ele vai precisar realmente da refeição nutritiva com aquele nutriente que ele está precisando. No entanto, existe também alguns suplementos enriquecidos, como algumas farinhas, farinha de mandioca, farinha da cana-de-açúcar, que ajuda realmente em determinados momentos a suplementar aquela pessoa a uma refeição. Por exemplo, se existe aquilo ali naquele momento só, então só se uma criança, um adulto se alimentar daquilo ali, vai substituir naquele momento. Não vai ser sempre, mas vai substituir, certo? Mas o ideal é que a suplementação seja complementar, não seja a refeição diariamente daquela pessoa, só um complemento. É viável uma ação governamental de distribuição de suplementos alimentares às pessoas que sofrem insegurança alimentar, visando diminuir os impactos causados pela ausência de refeições? Sim, e já existe, como eu falei, alguns tipos de suplementos nutricionais que o governo já dispõe. Deveria ser mais focado nisso, mas já existe e já ajuda bastante. Pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos criaram um suplemento feito a partir do bagaço da cana-de-açúcar. Seria a Mata Norte de Pernambuco
uma região com grande potencial para a adoção dessa proposta e fornecimento desse produto à população? Com certeza, porque a nossa região é uma região produtiva nessa questão da cana-de-açúcar, não só da cana-de-açúcar, como vários outros alimentos, como da terra mesmo, como a mandioca, que é a macaxeira, como o inhame. Então, todos alimentos que a gente chama de tubérculos, eles são muito produtivos em relação a fazer farinhas, que é uma suplementação, entendeu? Então, se a gente explorasse um pouquinho, se a região da gente explorasse um pouquinho, com certeza ajudaria na região da gente a combater a fome. E assim concluímos o segundo desafio do TVC, agradecendo à nutricionista Juliene pela sua valiosa contribuição em nosso trabalho.